Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, iniciando aqui para o Arena a nossa análise digital do TCU, o cargo de técnico nível médio, que foi publicado, uma ótima oportunidade, né? Acho que é um dos maiores salários bases do serviço público, girando em torno de R$ 15.000 para nível médio. 40 vagas imediatas, 20 vagas cadastro reserva. Vamos para os detalhes, vamos analisar as informações mais importantes. Bom, como eu disse, o cargo é técnico federal de controle externo, um cargo que se caracteriza por ser um cargo administrativo e que cuida da legislação de controle do Tribunal de Contas da União, que, como você bem sabe, deve ter estudado em direito constitucional, ele executa o controle externo aos poderes, então faz parte do famoso sistema de freios e contrapesos. E é excelente oportunidade. Vamos para as informações. O edital ele foi publicado dia 22 de maio. As inscrições elas terminaram dia 30 de maio e a prova acontece dia 30 de agosto, 3 de agosto. Ou seja, foram desde o edital até a prova cerca de 69 dias, né? Contando aí que o dia da prova geralmente a gente não estuda. E quais os requisitos para esse concurso? Ensino médio, sem a necessidade de ensino técnico, isso é importante. Né, alguns cargos exigem formação técnica de nível médio, esse não, esse é apenas nível médio. Ser brasileiro ou português com igualdade reconhecida de estatuto, ter pelo menos 18 anos completos como condição para posse, estar em gozo com os direitos políticos, não estar devendo para a justiça eleitoral, ou ter justificado ter votado nas últimas eleições. Caso seja do sexo masculino, esse cargo ele não é direcionado para gênero, né? Pode ser tanto masculino quanto feminino. Caso seja masculino, quitação de serviço militar e para todos, obrigações eleitorais, ou seja, todas as regras para você se tornar servidor público estatutário num órgão da administração direta. Continuando, as informações centrais importantes aqui do edital, as matérias, né? Minha opinião é que não é um concurso extremamente complexo para nível médio e também não é dos concursos mais simples. São 120 questões, a banca organizadora é a CESP-Sebrasp, e você sabe muito bem, né, que tipos de prova do tipo certo e errado a gente tem que ter estratégia. Eu já vou falar disso, mas o importante é que são 50 questões básicas, representando 41,5, 41,6 da prova, e 70 questões específicas representando 58% da prova. Ou seja, não existe divisão nas matérias básicas de quantas vão cair para português, inglês, legislação. São 50 de todas essas. Língua portuguesa, língua inglesa, que é interpretação de texto geralmente, né? Constitucional, informática, que agora a Sebrasp está chamando de tecnologia da informação. Fique tranquilo, que não é aquele famoso TI da Polícia Federal. É a informática tradicional que você está acostumado, com alguns tópicos ali de automação, banco de dados e mas cai a informática básica. Legislação concernida ao TCU. Essa é a parte básica do edital. Legislação são 4 leis de controle externo do TCU, nada muito complicado. Aí vem a parte específica, noções de administração. E aqui entra a administração geral, a administração pública, gestão de pessoas e um pouquinho de gestão de materiais, né? Então esse tópico, noções de administração, é um guarda-chuva que congrega a geral, pública, governança pública, como caiu para a Polícia Federal Administrativa em 2025, que também faz parte de administração, gestão de pessoas e um pouquinho de materiais. O programa dessa matéria é um pouco difuso, digamos assim. Gestão de contratos, aqui a direito administrativo, sem segredos, né? Tem uma questão interessante aqui. Eles deixam o direito constitucional como matéria básica, e direito administrativo como matéria específica. E quando você bate o olho no conteúdo programático, dá para entender porque eles fazem essa divisão, né? Porque, afinal de contas, o direito administrativo cobrado nessa prova é muito mais profundo do que o direito constitucional. E tem muito a ver com a natureza do cargo, né? Um cargo técnico do TCU não é de analista, você não vai analisar a aplicação de, por exemplo, fim de contrato por controle externo. Aqui você prepara documentos, digamos assim, e organiza processos internos. Por isso que o direito administrativo é mais importante que o constitucional para você entender o rito. Aqui eu entro com 3 matérias que eu acho mais complexas e chatas. Gestão de contratos, na prova da PF administrativa. Eu estou sempre pareando com a PF administrativa,
Porque foi uma prova recente e essas matérias tinham, né? Aqui é chatinho, viu? É uma matéria que não cai sempre em prova, com um certo grau de complexidade. É necessário olhar com certo carinho. AFO, execução orçamentária e financeira, LDO, LOA, PPA, peça orçamentária, princípios orçamentários e controle externo, que na verdade são as premissas de administração vinculadas ao controle. Uma matéria que é recente, mas já tem bastante questão na nossa plataforma e tem muito conteúdo nas questões. Vamos dar continuidade? E eu queria falar um pouquinho agora da estrutura da prova para dar uma dica que vale ouro para você. Pontuação e estruturação, CESP-SEBRASP, 120 questões, do tipo certo e errado, uma questão errada anula uma certa. Em provas da CESP-SEBRASP, uma questão errada anula uma certa, se você acertar a questão 1 ponto, se você errar a questão perde 1 ponto, se você deixar em branco, não perde nem ganha. Nesse tipo de prova, a estratégia é você deixar cerca de 10% em branco, de 12 a 15 questões, em média. Eu já tive aluno com 18 questões em branco que passou para escrivão da PF, eu já tive aluno com 3 questões em branco que já passou. E por que eu digo que é importante deixar em branco como estratégia na SEBRASP? De 120 questões, se você acertar 90 questões, é uma baita pontuação bruta. Só que se você errar as 30 e você responder as 120, sua nota líquida vai desabar para 60. Porque as 30 que você errou vão eliminar 30 pontos. E 60 pontos, dificilmente você está na linha de corte, na nota de corte. Agora, se você acertar as mesmas 90 questões, errar 15, você tinha dúvida ali, mas foi. E 15 questões que você não faz nem a ideia de deixar em branco, sua nota líquida é 75. Aí você está no jogo grandão. 15 pontos é uma vida na SEBRASP. Então veja, você acertou 90 questões, mas uma por ter deixado 15 em branco, você foi para 75. A outra você respondeu tudo, foi para 60. É o único tipo de prova que a estratégia é deixar algumas questões em branco, como mostram os aprovados, né? E aí vamos agora para a prova discursiva, ou seja, vamos agora para a redação do concurso, né? E aí a redação, e aqui está, né, do concurso presente, ela vai valer 30 pontos, que vão se somar às 120 questões, né? Uma questão discursiva de conhecimentos básicos e uma questão discursiva acerca dos específicos. Ou seja, são 2 questões discursivas, cada uma vale 10 pontos. E uma redação de peça de natureza técnica que vale 20 pontos. A discursiva terá pontuação igual, ou seja, pesadinho, né? A estrutura é um pouco pesada, um pouco densa, mas é importante para um cargo dessa natureza. Perfeito? Então essa análise é muito objetiva. Aqui a ideia não é a gente particularizar o plano de estudos, isso você tem aqui em texto. É só a gente destrinchar o edital para você ter muita clareza sobre os tópicos centrais e mais relevantes e mais importantes. Bons estudos, foco, a prova está chegando.